Dragon Ball é uma história que eu não preciso fazer uma introdução de Dragon Ball pra ninguém, né? Acho que não deve ter uma única pessoa no mundo que não sabe o que é Dragon Ball, mas enfim. Você já pensou no que veio antes dele? Antes do Dragon Ball Kai, GT, do Z, antes do primeiro Dragon Ball, do Goku pequeno e tal. Tem uma história bem grande aí por trás de toda a jornada de Akira Toriyama, até a criação de uma das histórias mais famosas do mundo. Porque é bem raro que um autor, principalmente de mangás, sair logo de cara dando porrada com a primeira história. Geralmente tem todo um processo. Só que é o caso que ele meio que saiu de casa com um imenso sucesso logo de cara mesmo. Só que esse sucesso não foi Dragon Ball. Dragon Ball só existiria depois de muitos anos. Esse sucesso vem por trás de uma outra história, Dr. Slump. Talvez você não conheça essa história, que não foi tão popular assim pelo mundo, mas você já deve ter visto essa personagem em algum ponto da sua vida, principalmente se você chegou a ver o primeiro Dragon Ball, porque ela já apareceu algumas vezes por aí em diversos especiais diferentes. Sim, essa é a Arale-chan, uma das personagens mais famosas do Japão, e a inspiração de algo grande, algo que mudou o rumo da história. Ela não é uma garota normal, na verdade, ela é um robô, um android, criada por um cara meio kotoko. Dr. Senbei Norimaki é um cara bem tosco na vida, mas ele é um gênio em fazer coisas avançadas com relativa facilidade. A sua maior conquista é a Arale, uma androide praticamente perfeita. Isso vindo de um cara que toda a invenção que ele faz é a sua maior conquista, e que fazer uma máquina do tempo em 2 segundos é suave. Mas enfim, então nessa história acompanhamos as aventuras mais bestas desses dois por aí na Vila Pinguim, onde quase ninguém sabe que ela não é uma criança normal. Mas também não é mistério nenhum que ela é bem anormal, até pra um lugar que nem a Vila Pinguim. Bom, a história é bem grande, mas é bem bestinha também. Tudo é bem simples e sua comédia é bem direta ao ponto. É uma história feita para crianças, mas bem estilo anos 80 mesmo. Tem um sentimento bem parecido com desenhos dessa época, tipo Pica-Pau e tal. É na teoria umas coisinhas bem feitas para fazer um público mais jovem rir, inocentes e tal. Só que hoje em dia, se tu para pra prestar atenção, tem coisas demais que com certeza não é para criança, né? Então, né? Uou! Acaba que agora, hoje em dia, tem um público bem diferente do que era pra ser originalmente. Ou não, sei lá, eu não sei o que criança vê hoje em dia não. Mas essa história não deixa de ser bem legal e engraçadinha. Tanto o anime, tanto o mangá. Sua qualidade é muito boa mesmo. Os traços não são exatamente o que você esperaria de Dragon Ball, nem mesmo do primeiro, mas você consegue ver perfeitamente de onde tudo começou e todas as similaridades entre as duas histórias, tendo um estilo bem amorzinho e bacaninho. Dá um sentimento muito bom de ver. As piadas, apesar de ser bem a cara dos anos 80 e já terem um sentimento bem diferente do que pessoas daquela época interpretariam, ainda são muito boas e tem muita qualidade, tomando aquele formato que praticamente cada capítulo ou episódio ser uma historinha diferente naquele mesmo ambiente da Vila Pinguim. Então, uma vez que você pegou a ideia da história, não tem muita diferença você ler o capítulo 10 ou ler o capítulo 100. Você vai entender tudo, mesmo se você não ler ou assistir na ordem, porque não tem uma progressão de história normal. É claro que a cada parte, a cada aventurinha que começa e termina em 1 ou 2 capítulos, a história cresce e se move pra frente, mas é bem mínimo e com certeza não é esse o foco da obra. Porém, mesmo a maioria dos capítulos terem início e fim, alguns duram mais de um capítulo com uma historinha só. Aí acaba que, mesmo sendo algo bem casual e sem muita importância assim nesse quesito, se você consegue ver tudo em sequência, é bem melhor. Na época de desenho na TV, esse formato era perfeito, porque mesmo se você perdesse o episódio num dia, no outro tu conseguia aproveitar do mesmo jeito, sem ficar perdidão do que tá rolando por você ter perdido um episódio. Dr. Slump é aquele tipo de mangá ou anime que tu vê ali quando tem um tempinho extra, dá umas risadinhas ali à toa e vai fazer outra coisa. E nisso, ele é bem efetivo e dá pra ver claramente como que essa história ficou tão popular no Japão. Você consegue realmente ver as crianças lendo as revistas no Koen ou assistindo os episódiozinhos naquelas TVzonas de tubo na época. Mas também você consegue ver perfeitamente os adultos também lendo, enquanto voltam no trabalho de trem, mães lendo com seus filhos ou em seus tempos livres e tal, e esse tipo de coisa.
Mesmo não sendo uma obra tão datada assim, principalmente porque foi uma estética que envelheceu muito bem, com pouco esforço você consegue se sentir naquela época, daquele boom da economia japonesa, onde tudo é motivo de felicidade e prosperidade, que cria aquele efeito de nostalgia, mesmo se você não tem nenhuma relação com o país ou com a época. É bem legal mesmo. E tem um sentimento muito bom. Dr. Slump, apesar de ter mais de 200 episódios ou capítulos, não é uma obra que exige muito, porque afinal, pelo estilo dela, você não precisa chegar no fim para entender as coisas. Você só curte o que te é apresentado no caminho e ok, de boa. Não tem aquela necessidade de finalizar para ver a conclusão de uma história bacana. E por isso, mesmo tendo milhares de filmes e especiais e tal, você não precisa se sentir perdido. Se você for uma pessoa que gosta dessa história, só vai ser mais materiais extras que você consegue explorar no seu tempo livre e dar mais umas risadinhas bestas ali. Você na realidade não precisa pensar muito sobre isso, você bota lá e assiste, pronto. E se você é aquele tipo de pessoa que gosta da estética dos animes antigos, o anime de Harale é praticamente perfeito e simplesmente uma gracinha. É muito legalzinho mesmo de assistir. Tem aquele fio de animação feita à mão da época, que é muito bacana. E se você curte Dragon Ball, você consegue perceber algumas coisas que seriam usadas em Dragon Ball no futuro, tipo efeitos sonoros, músicas e tal, é muito louco. Mas também o mangá não fica muito de trás dessa estética, é tudo bem bonitinho mesmo. Dr. Slump é literalmente uma lenda dos animes e dos mangás, é uma obra que veio antes e inspirou um dos animes mais famosos do mundo, mas também inspirou uma geração inteira durante a sua duração nos anos 80. Uma geração que hoje em dia já fez coisas fantásticas, que uma vez que você consome essa história, você percebe o tanto de obras que tem referência das aventuras e das besteiras de Harari, Senbei e seus amigos. Eu tenho quase que certeza que o Frank usar cola como combustível saiu daqui, por exemplo. E então com isso, quanto mais você lê, mais você assiste, mesmo nunca tendo ideia da história antes, você consegue sentir o calibre e o peso da influência dessa obra em todo o ambiente de entretenimento japonês. É insano a marca cultural que essa história deixou. Uma história inspirada em Astro Boy e Ultraman, que por sua vez inspirou o mundo inteiro. A Harale-chan, uma verdadeira gigante que andou antes dos gigantes, um pilar dos animes e mangás. Se você viu o meu vídeo sobre yokais, você vai ter uma festa vendo essa história, é muito legal.